Olá, boa noite a todos. Eu sou Liz Sobol, professora na UFPR, e hoje teremos uma conversa. Eu faço parte do programa UFPR Convida e agora, nesse período de quarentena e pandemia, nós estamos abrindo algumas ações específicas para pensarmos juntos neste contexto que é novo para todos nós, que nos aparece como desorganizador das nossas rotinas, das nossas referências, que nos coloca em teste e com muita alegria e seriedade que nós temos oferecido à nossa comunidade uma uma oportunidade de estarmos juntos, tanto para a comunidade UFPR como para a comunidade da comunidade externa. Hoje nós vamos conversar, eu convidei a Isabela Pelanda, que é aluna do 5º ano de psicologia, para estar conosco, porque afinal o nosso tema é sobre exatamente a vida dos estudantes nesse contexto. Oi, Isabela, boa noite. Oi, boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Isabela estava comentando aqui, né, que nós estamos com essa ação. A Isabela faz parte da equipe que está aí colocando o programa, o projeto Você Importa, com várias ações abertas ao público UFPR e também ao público externo. E nosso objetivo é abrir espaços de troca como esse, mas também favorecer uma aproximação das pessoas nesse tempo de distanciamento social. E nós já estamos na segunda semana com rodas de conversa, então nos siga no Instagram, no site da UFPR Convida para estar conosco também nas nossas rodas. Amanhã teremos uma às 10h30 da manhã, para alunos de graduação e de pós-graduação, tanto da UFPR como da comunidade externa. E a conversa de hoje, ela trata dessa questão do que está permeando muito a vida dos estudantes. E agora, eu estudante nessa pandemia, como é que estou seguindo com essas atividades de estudo? E aí gostaria já de passar a palavra para a Isabela, para ela contar um pouquinho para vocês como é que surgiu essa ideia de a gente ter essa conversa de hoje, essa live. Então, oi, gente. Vou me apresentar rapidinho. Como a Liz falou, eu sou estudante de psicologia do 6º ano, né? Eu atrasei um ano. E a gente está nesse projeto do Você Importa, do programa Convida, e a gente percebeu que tem muitos alunos da UFPR e também de outras instituições que estão tendo muita dificuldade para estudar nesse período, né? Até porque nós da UFPR não estamos nem tendo aula remota, então a gente não está tendo aula. E tem algumas outras pessoas que estão tendo aula online que também estão tendo muita dificuldade para estudar em casa, né? Por conta da rotina e tudo mais. E também tem uma questão muito forte que é a questão da ansiedade, porque muitas pessoas sentem uma certa ansiedade por estar no meio dessa incerteza, né? Ai, como que vai ser meu semestre? Quando que minhas aulas vão voltar? Como que eu vou lidar com isso? Então, a gente teve a ideia de fazer materiais em relação aos estudos e a essa ansiedade sobre os estudos. Inclusive, a gente fez um post no nosso Instagram do Convida, que teve muita resposta, muitas pessoas compartilharam. E por isso que a gente decidiu fazer a live, né? Para falar sobre essa questão dessa ansiedade, dessa incerteza, de talvez estratégias que a gente pode desenvolver junto, pensar junto. Inclusive, a gente já vou abrir aqui para vocês mandarem aqui nos comentários perguntas ou sugestões de coisas para a professora Liz falar sobre, para a gente compartilhar ideias aqui. Então, como que está sendo, né, esse estudar em casa para vocês? Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão sobre o tema? Enfim, é isso. Obrigada, Bel.
Isabela, é muito bom poder compartilhar, né? Todas as lives eu convidei alguém para estar comigo. E hoje, como o assunto é exatamente sobre os estudantes, nada mais justo do que termos um estudante aqui conosco, né? E a Isabela tem colaborado muito nesse projeto Você Importa, e a gente percebeu por esse material do Instagram e também nas rodas de conversa, o quanto essa ansiedade e uma certa cobrança, né, da própria pessoa com ela em relação a essa cobrança em relação aos seus estudos. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que todos nós estamos vivendo algo novo, único e que nos pegou de surpresa. Então, aquilo que a gente tinha, nosso projeto para esse ano, o planejamento, já conversei com estudantes que falaram, ai, professor, eu passei por uma seleção super difícil para fazer um intercâmbio fora do Brasil e agora que eu ia embarcar não deu certo, né? Ou outros, eu estou para me formar e agora não sei como é que vai ser. Ou ainda outras experiências, eu estive com os calouros da educação física, das ciências biológicas, de exatas, no começo do ano, na Semana do Calouro, e alguns, né, têm feito contato comigo e têm participado das rodas de conversa e das lives, e têm comentado, nossa, eu mal conheci o grupo, como é que eu vou estudar para estudar ou fazer alguma coisa? Então, claro que desorganizou. Né? Então, é uma situação que veio desorganizar as nossas rotinas e nos colocar em teste. E colocar em teste as nossas lideranças, colocar em teste a nossa capacidade de enfrentar essa realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que temos que ter calma. É uma situação que está submetendo a todos nós a um questionamento e a um replanejamento, mas que toca em cada um de uma maneira muito particular. Então, se você está ansioso com isso, não tem nada de errado contigo. Se você está preocupado com isso, não tem nada de errado. Faz parte e é coerente com esse momento que a gente está vivendo, né? Sim. Chegou uma pergunta já da Michele. Como organizar uma rotina de estudo e como manter o foco? Isso. Eu até, Isabela, eu queria ver, você gostaria de comentar um pouquinho, porque a gente construiu aqueles posts, né? E um dos tópicos do post era exatamente sobre a rotina, né? Você gostaria de comentar um pouquinho? Então, como, assim, por experiência própria e também por coisas que a gente acabou lendo nesse período, eu acho que a questão do estabelecimento da rotina de estudo, a gente tem que pensar numa disciplina como se fosse uma disciplina própria, né, pessoal, como se fosse em relação às aulas presenciais, né? Eu, pelo menos, tenho feito assim e tem funcionado. Então, eu faço minha programação para cada dia. Uma sugestão, né? Fazer a programação, escreve ou no celular ou em uma agenda e faz a programação. De tal a tal hora eu vou estudar tal matéria. De tal a tal hora eu vou estudar determinada coisa. E envolver... Opa, desculpa, caiu aqui. E envolver nessa programação também as outras coisas do dia. Porque a gente também não pode se desorganizar no geral, senão a gente não consegue, né, manter a organização do estudo. Então, eu acho que uma das recomendações para manter o foco no estudo também, além de organizar a rotina de estudo, organizar a sua rotina pessoal, né, de exercícios, de alimentação, tempo com a família, enfim. Eu acho que essa é uma sugestão minha, né, pessoal, que eu tenho vivido. E a gente vê, Isabela, de fato, quando fazemos estudos sobre essa questão emocional no contexto de pandemia, nós percebemos que uma das orientações básicas para o controle de ansiedade é exatamente a questão da rotina. Porque a gente perdeu tanto controle sobre muitas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. E ter a possibilidade de escolher algumas coisas para serem realizadas e poder cumpri-las, isso nos traz uma
certa satisfação, nos deixam mais tranquilos. No entanto, há que se cuidar em como fazer esse planejamento de rotina, porque se ele é Sim, desconectado com a sua realidade, vai causar ainda mais ansiedade. Você tem que fazer um sim. planejamento que seja compatível. Você, de repente, é um estudante que tem filhos em casa, ou que precisa ajudar no cuidado de alguém doente, de uma pessoa idosa, ou foi corresponsável para fazer as compras fora de casa na pandemia, por não estar no grupo de risco. Então, Sim. dentro da nova rotina que se estabeleceu, qual é o que cabe de maneira coerente e organizada de tempo de estudo? Talvez sobre 2 horas por dia, 2 horas a cada 2 dias. Não há problema. O importante é seguir de alguma maneira. E seguir com aquilo que tem propósito para você, que tem algum Uhum. sentido. Os Sim. tempos agora são árduos. Você pegar aquela matéria que você não gosta para tentar adiantar, e aí você começa a se deparar com dificuldades. Não Uhum. sei se é o melhor caminho de enfrentar Sim. grandes desafios e mais frustrações que podem se somar às frustrações do próprio momento, né? Sim. Então, importa, assim, que tenha alguma atividade, que essa atividade seja organizada dentro de uma rotina, de um planejamento, e que ela tenha um sentido para você. E Sim. aí, Isabela, lembrando um pouco do quando a gente estuda a questão do sentido no próprio trabalho, eu estava relendo alguns materiais do Christophe Dejour, que é um psiquiatra francês, e ele sinaliza a importância da relação com o outro para que o trabalho tenha sentido. E Sim. eu gosto de dizer, inspirada nele, que na verdade, o estudo eu entendo como uma atividade, sim, que é também de trabalho, embora tenha as suas especificidades, mas eu entendo que o estudo e o trabalho são desculpas que a vida inventou para que a gente encontre o outro. E esse Sim. estudo vai ter sentido se a gente tiver a possibilidade de ter um diálogo com o outro. E é exatamente isso que se perdeu. Nós Uhum. tivemos aí, com essa questão da pandemia e o distanciamento social, uma dificuldade de manter não só rotinas, mas de manter padrões de interação que nos dão significado, inclusive na atividade de estudo. Se você participa de um grupo de estudo e então vocês combinam, vamos estudar tal texto e tal dia nós vamos encontrar para poder discutir ou para apresentar para um professor, ou para montar uma parte do nosso trabalho, você tem o olhar do outro com a sua atividade de estudo. Né? Podem Sim. ver que toda atividade de estudo é mediada, ou tem um professor que vai ver, ou você vai fazer uma prova que o professor vai ler, ou você vai participar de um grupo de discussão e preparar um trabalho, ou vai escrever um artigo. Então, a atividade de estudo, ela pressupõe esse outro. E no distanciamento social é esse outro que está afastado. Então, uma Uhum. estratégia fundamental é que na tua rotina, além de você escolher algo que tenha sentido de ser estudado para você, que você também estabeleça uma forma de encontrar outra pessoa nesse estudo, né? Sim. Você quer fazer algum Uhum. comentário, Isabela? Então, sobre essa relação com o outro, né? Eu experienciei uma coisa muito interessante que eu tenho estudado alguns assuntos que me interessam faz tempo na universidade, né? E tem algumas pessoas, alguns colegas meus que eu sei que têm um conhecimento mais aprofundado nessas coisas que eu tenho estudado. E eu sei que eles também estão, assim, meio, né, sem muitas atividades direcionadas, enfim. Então eu acabei mandando mensagem perguntando: ah, me manda material para estudar sobre isso, ou me explica melhor isso. E eu percebi que as pessoas estão encontrando assim um certo prazer em ensinar, sabe, em compartilhar conhecimento. Então, os meus amigos que normalmente eu não falo sobre conteúdo da universidade, a gente tem conversado e desenvolvido, né, conhecimento junto, e tem sido muito interessante assim viver isso, né? Que a gente normalmente não tem oportunidade e agora estou tendo, né?
Obrigada pelo teu comentário, porque eu acho que inspira a gente pensar que cada um vai buscar soluções que estão ao seu alcance. Quando, diante de Sim. dificuldades como essa, nós precisamos lembrar que não é a primeira vez que nós estamos passando dificuldades ou sendo desafiados na vida. E que todo aquele repertório, aquela experiência de outras situações nos inspiram e podem nos fortalecer a enfrentar também essa situação. Então é importante perceber o que você, a partir, né, cada um de vocês que estão aqui conversando conosco, o que você, a partir das suas relações, das coisas que você já gosta, já estuda, já faz, independente se você acabou de entrar na universidade, como é que você pode se aproximar de outras pessoas mediado por essa atividade do estudo, né? A Isabela, então, compartilhou uma solução criativa que ela teve de buscar outras pessoas que já estão adiantadas nesse estudo, que ela tem interesse para compartilhar. E olha, isso não está fazendo bem só para a Isabela, isso faz bem também Sim. para o outro. A Sim. experiência do projeto Você Importa, me lembrou agora, que a gente faz também discussões e acolhimento e trocas dentro da equipe, né? Nós estamos com uma equipe de mais de 40 pessoas, né, Isabela? Coisa mais Sim. linda de ver. Todos esperando vocês para conversas. Então, venham amanhã, a gente já tem mais uma roda, às 10h30. Então, sigam aí nas redes para estarem conosco conversando. A Isabela também vai estar, eu vou estar. Então, venham conversar. Mas eu lembrei que na equipe, algumas pessoas sinalizando, puxa, professora, uma delas em especial, puxa, professora, eu não estava conseguindo ler. Eu olhava para o meu material da monografia e eu me sentia muito desanimada. E agora que eu estou participando do projeto, eu estou mais animada, eu consegui ler de novo. Então, isso ressignificou. E foi até pela conversa com ela que eu lembrei desse material e dessas análises que o Deju fala, dessa importância com o outro. A gente precisa estar perto nesse tempo. A melhor maneira de enfrentar a pandemia, gente, é junto. Não se isole, não fique sozinho. O isolamento é social, não é afetivo. O isolamento é físico, né? Ele não é necessariamente de uma solidão. Então, vamos cuidar dessas relações e dessa proximidade, porque pode ser um tempo, sim, de muito significado, de muita atribuição de sentido para todos nós. Sim. Então, e agora chegou outra pergunta que ficou um pouquinho para trás, que é sobre a dificuldade de concentração. Como lidar com a dificuldade de concentração? Eu acho que eu posso falar uma coisinha Pode, antes, claro, rapidinho? claro. Assim, eu acho que eu, pelo menos, tenho a oportunidade de ter um cantinho aqui em casa que eu posso me concentrar 100%, porque eu monto aqui o computador. Às vezes eu até coloco o fone, coloco uma música mais tranquilinha para estudar e consigo estudar, focar bastante. Mas tem gente que às vezes precisa conviver com muita gente junto, né? A família está muito em casa, tem filhos, tem pais, moram com pais. E aí fica realmente difícil de se concentrar, né? Quando tem outras pessoas abrindo a porta, fechando a porta, vindo oferecer comida, enfim. E aí eu acho que acho que é mais essa questão mesmo que foi trazida aí. Então eu queria ver se a professora também tem sugestões em relação a isso para os alunos que estão nessa situação, porque você vive numa casa com muita gente, né? Sim, então, a Isabela sabe bem, meu grupo, a equipe convida também, que eu estou morando tenho meu esposo e 2 filhos, de 9 e 11 anos, a Gabriela e o Davi, e eu estou morando com os meus pais também, porque são idosos, minha mãe tem problema de saúde, então eu estou cuidando dela, e para eu poder estar aqui agora, antes de eu começar, eu fui lá, dei um beijo em cada um e avisei, agora a mamãe vai entrar numa reunião, então eu vou fechar a porta do quarto, eu estou trabalhando no meu quarto, diz que tem gente até fazendo reunião no banheiro, porque era o espaço que
sobrou da casa, né? Mas a gente faz uma organização, quem que vai trabalhar em que horário, e aí é importante que você também combine, né, com as pessoas que Uhum. estão na sua casa. Se você divide um quarto, se você divide a sala, o computador, você saber qual é o horário que você pode contar. Isso pode, inclusive, diminuir conflitos dentro da casa, te acalmar de que naquele momento você vai estudar. E é muito interessante como o trabalho e o estudo têm um valor muito importante na nossa sociedade. Em geral, quando a gente conversa com a família e combina, este é meu horário de estudo, eu preciso fazer um trabalho com outros colegas, eu preciso fazer uma reunião, em geral a gente consegue um acordo, mas isso precisa ser falado e não dá para ser o dia inteiro, você precisa ver na rotina da sua família. E eu não posso marcar essa live na hora do almoço ou na hora, né? Hoje a gente negociou o horário do jantar para eu poder estar aqui com vocês. Sim. Então, toma um lanchinho antes, depois a gente vai jantar para poder Sim. ter esse tempo. Então, é importante, primeiro, ter um lugar que, ainda que seja compartilhado, o meu quarto não é o lugar que eu sempre trabalho, mas agora na quarentena eu tenho usado ele para algumas situações, né, para algumas oportunidades. Qual é o lugar naquele momento, daquela vez que você vai usar? Porque, gente, o nosso planejamento está tendo que ser diário. Tá tudo Sim. mudando, tudo mudando. E isso é uma questão É. de respeito com você e com o outro. Não exija, sabe? A gente vai ter que entrar um pouco na flexibilidade. Não exija demais de você, nem do outro, nem do contexto ou da família que você tá, ou das pessoas que você está compartilhando o espaço. Então, reserve um horário, combine com as pessoas que estão contigo, como é que vai funcionar, que horário você vai estar disponível para elas ou para ajudar na manutenção desse espaço coletivo e das tarefas, né, para manutenção de todos. E também essa questão da atividade, o que é que você vai fazer, né? E se propõe a fazer aquilo que cabe na sua rotina, né? Sim. E aí você tem um pouco mais essa condição de tranquilidade. E não deu para fazer, não conseguiu cumprir, teve um imprevisto, calma. Nós estamos em modo de segurança, sabe? Sabe quando o computador liga em modo de segurança? Agora eles estão muito evoluídos, mas na minha época lá, quando eu comecei a usar computador, tinha um modo que ele funcionava poucas coisas. Para sobrevivência, só para você conseguir entrar ali e fazer alguma coisa. Então, é modo de segurança. Nós estamos funcionando no modo de segurança. A gente recebeu aqui, imagine só você com ansiedade, mais um ambiente perturbado igual caos. Então, eu realmente concordo. É realmente um desafio, né? Mas uma coisa que eu acho que funciona muito bem é a gente conhecer o que funciona para cada um, né? Na questão da concentração. Então, por exemplo, quando eu vou estudar, eu faço o meu ritual. Eu vou lá, pego o meu cafezinho, eu venho, ouço uma música primeiro, aí eu coloco uma musiquinha para estudar, né? Uma musiquinha que me ajuda a estudar, e isso funciona para mim. Tem gente que não consegue estudar ouvindo música, tem gente que precisa de outras coisas, mas também a gente não pode se forçar a ficar, eu preciso focar, sabendo que não está funcionando. Então, às vezes, é uma questão de se conhecer mesmo, além das questões externas, né, que você já falou sobre o ambiente e tudo mais, uma questão interna, né? Como que eu consigo me concentrar melhor? O que funciona para mim? Será que se eu colocar uma música vai funcionar? Será que se eu abrir a janela melhora? Fechar a janela? Então é experimentar, né? E isso vai ser útil até para depois da quarentena, porque a gente vai continuar estudando e pode desenvolver umas técnicas novas, né? E eu acho que a diferença, né, de agora é que a gente pode respeitar, inclusive, o nosso ritmo
interno, corporal. Você não tem, né, tem pessoas que estão aí com aulas intensas no mesmo horário, e aí você vai ter provas e trabalhos, mas quem não está com aula estruturada, que pode escolher o que vai estudar, também pode escolher qual horário que você funciona melhor, né? Dentro dessa possibilidade familiar ou do contexto em que você está, que horário você funciona melhor para estudar. E tem gente, eu escrevi meu doutorado inteiro de madrugada, porque era o horário que eu Sim. melhor funcionava. Hoje eu posso, se quiser, me dar o luxo de fazer algumas coisas de madrugada que na rotina normal não dá. Então, o que tom você pode dar dentro da liberdade, dessa certa flexibilidade que tem nesse momento, né? E entender que estar desconcentrado também pode ser um sinal, sim, dessa ansiedade, que a gente não tem que afastar, manda toda a ansiedade embora. Não, acolhe essa ansiedade, acolhe o medo, acolhe a angústia e pergunta o que essa ansiedade está pedindo para você. Será que está pedindo rotina? Será que está pedindo conversa? Né? Será que está pedindo mais organização do seu tempo? Está pedindo respeito do seu tempo dentro do seu funcionamento pessoal? Então, os sentimentos, mesmo de medo, ansiedade, o que seja nesse momento, tristeza, agora as pessoas estão começando a relatar mais tristeza. É previsível que isso aconteça depois do primeiro mês de reclusão, porque nós estamos vivendo um processo de luto. O luto também desconcentra, esses sentimentos também desconcentram. Então, você está preocupado com o seu rendimento acadêmico, antes você tem que estar preocupado com você. Esse rendimento vai conversar com a tua condição emocional, relacional, de acolhimento. Então, é importante, sim, também encontrar pessoas, né? Ainda que virtualmente, ter um espaço para falar desse medo, dessa ansiedade, ou simplesmente perguntar para um colega como é que está sendo para você, como é que você está fazendo, e aí você vai perceber que você não é o único que está com dificuldade, né? Todos nós estamos num momento de desorganização emocional, desorganização de rotinas, de projetos, né? E tá tudo bem, tá? A nossa principal tarefa não é ser super produtivos, não é conseguir realizar e cumprir, né, uma disciplina inteira sozinho, ou terminar toda a monografia, né? Ninguém sabe como é que vai andar para frente. A nossa principal tarefa agora é sobreviver, né? Não tentar evitar de ser contaminado, cuidar de termos também as nossas relações mantidas, né? A nossa saúde emocional e a nossa saúde das relações. E aproveitar o que é que tem de bom nesse momento, o que é que tem para a gente aprender que é único desse momento, dessa vivência de pandemia. Se a gente ficar muito em cima de produtividade, nós vamos perder a oportunidade, talvez única da vida, de pensar qual é o sentido mesmo. O que de fato eu quero levar para frente? Que relações são realmente importantes para mim? Que relações estão se perdendo no caminho e eu não estou percebendo, né, na minha história de vida? Então, é momento também de nos fortalecer nos nossos referenciais afetivos, espirituais, de referências profissionais. Quais são as pessoas que eu quero estar perto profissionalmente? Porque, de repente, a gente perdeu tudo, né? A oportunidade de estar perto de referenciais e de pessoas que eram da vida acadêmica, da vida de lazer, de esporte, da vida escolar, também de referências religiosas, espirituais. Quem que você quer que esteja ao seu lado? Que referências vale a pena manter e investir, né? Não abandone elas também agora. É verdade, eu concordo com tudo que a professora falou. Eu vou trazer mais uma pergunta, que senão a gente acaba perdendo, elas vão indo, né? Tem uma pergunta que tem vindo muito assim pra gente, que é a questão da produtividade, né? Que está sendo demandado muitas coisas da gente. E essa pergunta, ela fala assim: às vezes me sinto culpada por não estar sendo mais produtiva do que o normal, porque eu tô tendo mais tempo livre, mas eu não tô sendo mais produtiva. Então, eu deveria estar sendo mais produtiva por ter mais tempo livre? Essa é a pergunta. Veja, é um tempo aparentemente livre.
Tem um trabalho emocional de processar tudo que a gente está vivendo e dessa desorganização que nos ocupa. E que dá essa desconcentração no estudo, porque o seu funcionamento está pedindo tempo para processar essas vivências. Mobiliza em você uma angústia, uma falta, uma necessidade de encontro ou de rotinas, né? Exatamente que permita organizar. Se a gente nega esses sentimentos, essa desconcentração só aumenta. Então, ela não é fora de contexto, ela tem coerência e tem função. Então, é importante a gente acolher isso e buscar responder o que esse sentimento nos traz, né? E aí, a gente tem que cuidar, porque na nossa sociedade nós supervalorizamos resultados. E agora, mais do que nunca, são os processos que estão nos dando sentido, né? Então, há que se cuidar com tomar atenção com essa exigência e essa autoexigência. Mais do que um outro, é a gente mesmo que está se cobrando. E uma maneira, a gente já falou disso, é a rotina. E é também olhar para trás e ver o que você já conseguiu fazer nessa quarentena. Né? Talvez você não tenha feito todas as aulas de inglês que você queria para aprimorar línguas agora, já que eu não estou fazendo nada, já que eu tenho mais tempo livre, eu vou estudar um monte de inglês, né? E de repente você acaba não contabilizando que, ok, você não conseguiu fazer as 10, né, as 3 aulas por semana que você queria, mas você fez 2, você fez uma. Alguma coisa você fez. E aí é importante a gente entrar na gratidão, no reconhecimento de si mesmo e do outro, daquilo que foi possível alcançar. Não dá para querer ser produtivo como se não estivéssemos em pandemia. O critério é outro, gente. Né? Parece que temos mais tempo livre, mas o nosso esforço, o nosso trabalho emocional para conseguir realizar as coisas é outro. Até porque as nossas relações são centrais para nos atribuir sentido e para nos fortalecer. E é exatamente elas que estão diminuídas e estão fragilizadas pelo distanciamento, né? Então, tenha paciência com você. Tem autores que falam desse homem né, desse ser humano que vive na nossa sociedade hoje, que somos nós mesmos, que cobramos muito de nós mesmos e do outro, né? Como homo deus, vivemos como um homo deus. Você é só um ser humano. E a pandemia nos coloca em contato com esse nosso limite. Não dá para querer ter a mesma produtividade como se você não tivesse em pandemia, como se você não tivesse que organizar a sua casa como na mesma condição que antes. As condições não são as mesmas. E são adversas, e são questionadoras. E por si só, o nosso resultado não necessariamente será o mesmo. E é importante avaliar a produtividade não só acadêmica, do estudo ou até do trabalho, mas o significado de como você está seguindo cada um desses dias da pandemia. O que você fez que de fato atribuiu sentido para você hoje? E que ajudou no objetivo de se manter vivo, manter as pessoas próximas a você vivo e manter as suas relações, que são importantes, e também a sua saúde emocional. Esse é um resultado de alta produtividade. E não ter cumprido as 3, 4 aulas de inglês, mais o conteúdo da universidade, né? Sim. Até hoje mesmo, um pouco antes de começar a live, eu vi uma tirinha no Instagram de uma psicóloga que eu sigo, uma tirinha que eu acho que postaram hoje mesmo, que dizia assim, era um bonequinho assim, dizendo, nossa, hoje eu não fui nada produtivo. Daí, no segundo quadrinho, ele falava, eu fui cozinhar com a minha mãe, eu fui fazer exercício na sala com a minha irmã e eu brinquei com as crianças. Daí ele para assim, daí ele fala, na verdade eu fui muito produtivo para o meu próprio bem-estar, né? Eu acho que é muito isso, assim, a gente esquece que nesse momento a gente precisa também focar nesse equilíbrio, né? Então, não deixar de lado as coisas que são prioridades para a nossa vida, né?
E que mais que nunca a gente tem que investir no que é prioridade para nós. Senão, a gente não consegue focar se a gente não tiver as bases, né, para passar por esse momento, a gente não vai conseguir focar em estudo, não vai conseguir focar em produtividade, enfim. Então, achei bem interessante a tirinha eu vi bem logo antes de entrar aqui. Foi E bem aí, legal. veja, a vida está testando exatamente que critério é esse que a gente tem de produtividade, né? E aí, Sim. uma empresarialização da vida, como fala Vincent Guilherme, que só o que é quantificável tem algum valor, só o que vai Uhum. aparecer no currículo Lattes ou que vai aparecer numa entrevista de emprego tem valor. E aí a gente muitas vezes esquece que hoje a grande competência avaliada em entrevista de emprego é a competência emocional. E eu estou aqui pensando, estava esses dias refletindo, limpando a casa, eu acho, e pensando, puxa, eu acho que as próximas entrevistas que eu for fazer para gente entrar na equipe ou outra coisa, tem uma pergunta que eu vou fazer. O que você fez na quarentena? É, Isso vai essa é uma falar de boa. você. Sim, E sim, não com quer dizer certeza. que se você falar para mim, nossa, eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu entrei em depressão, eu comecei a fazer uma terapia, eu me reconectei com pessoas, eu percebi que eu tinha uma referência espiritual que eu tinha perdido e eu retomei. Veja, isso é uma grande resposta. Uhum, sim, Não quer dizer que isso é menos do que você dizer que não, eu consegui, eu estava sim, morando sozinha, não tinha ninguém para cuidar, mas eu fazia compra dos idosos do meu condomínio, ou ajudava um tio que tinha dificuldade. O que você está sim, fazendo com essa oportunidade que a vida está te dando? Né? sim, Tem uma questão de resultado e competência que não é a melhor nota na disciplina que você fez online. E que é sim, única essa experiência, né? sim. Sim. E sobre a questão das atividades que a gente está exercendo agora, eu acho que a Juliana mandou aqui um comentário que, de fato, é muito difícil cumprir todas as atividades em meio à pandemia, porque as responsabilidades mudaram. A gente não precisa só pensar no que a gente tem que produzir, mas também pensar nos cuidados anti-Covid, né? Que a gente tem ainda mais isso, a questão da própria doença, da própria pandemia e dos cuidados que a gente tem que estar sempre atento, sempre cuidando, enfim. E que é uma coisa que ocupa a nossa cabeça, né, em meio a esse momento, que não é só vamos ficar em casa. A gente está em casa, mas tem também uma questão que a gente tem que estar cuidando o tempo todo, né? Uma questão prática. Quanto Uma tempo questão você prática. levava para ir ao mercado, escolher as coisas, pagar, levar para sua casa, guardar tudo e fazer uma comida? Põe no papel quanto que você gasta hoje e Exato. precisa gastar. Uhum. Então, gente, é um outro momento, vamos É, atualizar. É bem importante atualizar. Opa, ter consciência. Esse é um momento de foco em sobrevivência, primeiro sobrevivência física. Então, vai sim, demorar mais para fazer uma comida. Não vai dar para comer bem aquilo que você gostava. Talvez não dê para comer exatamente com o padrão que você tinha antes de diversidade, de saúde, ou pode ser que tenha gente até comendo melhor que antes, porque diminui a correria, faz a sim. comida em casa, mas exige outras coisas, e isso precisa ser contabilizado, né? Uhum. Sim, exatamente. E também chegou outro comentário sobre a questão de faz parte ter vontade dentro de querer produzir, também de querer ficar sem fazer nada, né? E numa questão de organização, eu acho que tem também, quando você vai organizar a sua rotina, tem a hora, se for possível, né? A hora de não fazer nada, a hora de dar relaxar, talvez deixar o celular no modo avião e assistir uma série. Que às vezes também a gente fica nesse ritmo tão acelerado, né? Mas dá para encontrar uma brecha para pelo menos descansar um pouco, né? A mente para em meio a tudo isso, né? E também nessa hora entra a questão do contato excessivo com as notícias, né? Porque eu acho que isso também afeta na questão da ansiedade e acaba afetando na questão
do que a gente vai fazer. Porque quando a gente fica recebendo muita notícia, principalmente as notícias ruins, né, que estão sendo muito, muito frequentes, isso pode gerar uma ansiedade tão grande que pode impedir a gente de conseguir focar no estudo, enfim. Uma coisa está muito ligada à outra. Então, a gente também tem que saber regular esse contato excessivo com o noticiário, né? Talvez, se tem um grupo no WhatsApp que estão mandando muita coisa, assim, muita coisa ruim, talvez silenciar esse grupo, escolher um horário do dia para ver as notícias, porque sim, a gente tem que se manter informado. Então, nesse horário, eu vou abrir uma página de confiança na internet para ver as notícias e vou assistir o jornal. E aí é isso aí. E o resto do dia eu vou focar em outras coisas, porque senão a gente se afunda, né? E acaba se afundando muito e realmente dá muito fácil perder o foco assim. E a importância também não deixar a televisão ligada o tempo todo no noticiário, porque isso, ainda que você não esteja com o foco lá, ele vai sempre te remetendo para o mesmo assunto, para lembrar isso. É importante ter o tempo de esquecer que você está no meio de uma pandemia, né? E ter uma certa ilusão de que, puxa, ai que bom, eu estou aqui vivendo a minha vida um minuto que seja, né? É ver a série, é fazer um jogo em casa, jogos de tabuleiro, jogo de baralho. Esses dias, nossa, tava eu, meu pai e minha mãe jogando baralho, lembrando de quando eu era adolescente, a gente jogava baralho na praia, porque era esse o contexto que a gente jogava baralho. Então, e aí você, puxa, olha, e no meio do baralho rola um monte de conversa legal, né? Sim. Então, de desconcentrar naquilo que tá difícil, porque, gente, tá muito difícil o contexto hoje, tá denso, tá desorganizador das nossas referências, e a gente vai ficar o tempo todo ligado nisso? Não, vai ver, como a Bel já orientou, uma vez por dia, vê o noticiário, lê tudo e escolhe o horário. Você vai fazer isso logo antes de dormir? O sono precisa ser reparador. Se você precisa de 8 horas de sono, usa as 8 horas. Você precisa de 9, gente, aproveita. Eu estava vendo um estudo falando, olha, você tem uma oportunidade agora na pandemia, organizar o sono. Quem tinha dificuldade com isso, aproveita, principalmente quem tem a condição de ficar, de fato, em distanciamento social, que não tem horários para ir e vir, e nem horários específicos que tem que estar em alguma reunião, né? Os estudantes, em geral, têm essa condição. É hora de organizar isso. Então, veja o horário que você vai assistir, preserve a tua noite para uma conexão com algo que de fato te alimente emocionalmente, ou uma conversa significativa, ou um tempo de meditação, ou de uma prática espiritual, ou o tempo de um jogo não eletrônico, porque o nosso organismo não separa o que é tempo de tela que é de trabalho, tempo de tela que é de assistir uma live, tempo de tela que é do jornal. Então você é recomendado 2 horas antes parar toda a tela para daí e dormir, né? Para você ter um sono reparador. Então, dentro do possível, organizar isso e seguir mesmo buscando esse momento de tédio. O que é? Põe um momento do nada no seu dia. Agora eu vou fazer nada. E veja o que surge. Você vai começar a olhar para os seus livros de uma outra maneira, para os jogos que tem em casa, para as pessoas que estão com você, para a sua própria casa, e de repente você troca a mesa do lugar. A mulherada gosta de fazer isso, né? Se a mãe e o pai deixar, quem está morando com mãe e pai, essa é outra live, né, gente? E aí, como é que é morar com mãe e pai agora 24 horas? Né? Então, acolha também essa possibilidade do nada. E certamente, quando você falar, agora eu vou produzir, você também vai estar toda dedicada a isso. Inclusive, vale a pena colocar uma roupa de trabalho, tá, gente? É verdade. Não precisa ser o salto não precisa. Mas, sabe, não vale calça do pijama com camisa, também não. Mas uma roupa, porque tudo isso, esses rituais nos preparam. Tem ritual para dormir, um ritual para estudar, o ritual, né? A Bel falou um pouquinho disso também, a Isabel. Sim, e a Bruna mandou agora que
ela mandou, nesse momento tenho tido dificuldades para dormir. E essa é uma questão que eu acho que muita gente tem vivido. E a gente está planejando fazer uma live sobre isso com uma psicóloga especialista em sono. E então, Já está provavelmente, confirmado. já está confirmado, Já a está gente só vai confirmado, confirmar a a gente está data. vendo a data. A Isabela, a Bel vai estar acompanhando, fazendo a entrevista com ela, né? E então fiquem ligados aí, porque de fato eu quero também muito assistir, porque eu acho que é bem um tópico. Quando você organiza o sono, o teu funcionamento corporal vai ser diferente. E aí é a oportunidade de organizar emoções e outras áreas também. Tá? Vai Bem ser legal, bem bom. obrigada por E lembrar tem outra, disso, Isabel. e tem outra pergunta aqui que eu vou aproveitar que você, como professora, pode responder melhor. Tem uma pergunta que é: como aluno, quais as orientações você daria para melhorar o diálogo com o professor? Nessa questão de agora nessa distância, né? Para buscar talvez um conteúdo, talvez um trabalho em conjunto. Como que seria para melhorar esse diálogo? Eu acho que o critério básico agora de tudo que a gente vai fazer, o que você foi fazer, tem muitas coisas que a gente não escolhe. Naquilo que você pode escolher, escolha ter movimentos no sentido daquilo que atribui valor, que atribui propósito para você. Aquilo que dá sentido para você. Então não procure qualquer professor. Procure o professor que de fato você sabe que vai ter acolhimento. Tá em dúvida, né? Vem para a nossa roda de conversa amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ter acolhimento também entre outras pessoas. Mas vale, os professores, às vezes a gente tem um olhar, né, que eles são muito distantes e podem não estar se importando muito com os alunos. Eu tenho conversado com vários professores que têm sinalizado, puxa, o que a gente podia fazer para se aproximar dos alunos? E de outros que têm se aproximado com uma experiência muito positiva. Então, experimente, mande um e-mail, veja, né? Qual é o canal que você tem com esse professor. Você pode usar uma rede social que ele tenha e falar, olha, eu vi o seu currículo, eu vi que você estudou tal assunto ou tem tal pesquisa, eu tenho interesse. Então, vai no que você já sabe que é comum entre vocês. Ou eu assisti uma palestra ou uma aula, eu estou matriculado na sua disciplina e eu gostaria de trocar uma ideia, gostaria de uma orientação. Os professores se sentem valorizados com isso. Conte para ele por que você é importante, né? E até deixa um desafio. Que professor marcou a tua história ou tem marcado ou é significativo para você? Né? Fala para ele isso, se aproxima com ele, porque mais do que o conteúdo, é muito importante agora a relação. É você ter um professor, sim, que você possa conversar e trocar ideia. E talvez ele não tenha o texto que você quer, o conteúdo que você quer, mas ele talvez saiba quem tem e possa te indicar. Né? Mas o mais importante é estarmos juntos. Tem uma pessoa que pergunta, né, a questão do movimento do professor. Então, nós temos também feito pelo Você Importa, tem vários, nós temos mais de 10 professores conosco nessa iniciativa, né, e é muito interessante perceber o quanto temos, sim, vários professores que estão se importando com o que está acontecendo, que querem se aproximar dos alunos e estamos todos aprendendo, né? A Isabela que falou, a professora Liz, o Instagram é um bom canal para a gente estar mais perto dos alunos. Então, ela que... Eu nem tinha Instagram. Não, professora, nós precisamos fazer. Então, eu agradeço aqui a Isabela. Para mim é sempre muito importante ter esse contato com os alunos, mas nós, professores, você tem uma turma, você tem um grupo que você orienta, chama, fala, vamos conversar. Vamos marcar um dia aí, eu quero saber como é que vocês estão, o que vocês estão fazendo. Isso pode ter muito significado para você, professor, e para você também, aluno. Né? Então, participe, nós estamos chamando para a roda de conversa, venha. Ah, mas eu não conheço ninguém. Tem um monte de gente que também não conhece ninguém da roda e está lá querendo conhecer, querendo trocar ideia. Então, vem colaborar com o grupo também. Para você tá tudo bem esse tempo, vem contar.
Quais as soluções criativas que você está achando? Você está aproveitando e fazendo de fato férias? Vem nos contar, porque tem gente também Sim, dizendo: olha, esse tempo está sendo bem importante para mim. Eu estou conseguindo cumprir várias coisas que eu desejava e não conseguia, né? E isso também não é muito bom, que bom, né? Então é importante, acima de tudo, não estarmos sozinhos. sim, com certeza. É. E as professoras, principalmente, assim, particularmente as minhas, estão sendo muito abertas para essa relação aluno-professor, né? Eu acho que é uma relação de ganho, ganho-ganho, né? Quando a gente se compartilha essas coisas. E tem uma pessoa que tinha mandado que a gente abriu um box de perguntas, né? Alguns dias atrás. E uma pessoa mandou que está sendo difícil, né, esse período em relação aos estudos, porque ela passou na terceira chamada e não teve a chance de ver nenhuma aula da universidade ainda. E ela não sabe o que fazer. Então, a gente trouxe essa questão aqui porque eu imagino que seja a situação de algumas outras pessoas também. E aí uma fala especial para os calouros, né? Gente, Sim, para vocês tem outro contorno. Puxa, que legal! Começando a faculdade, agora eu vou encontrar uma turma nova, vai ser muito bacana. Começar um aquecimento, e essa colega que escreve, né? Não conseguiu uhum, nem pegar essa semana do calor, o começo das atividades. Mas se sim, você está nessa situação, está começando a universidade, tem contato com o grupo? Pergunta lá, o que vocês estão inventando? Né? Já criaram o seu grupo de WhatsApp, do e-mail? Pergunta lá. Não tem? Entra em contato com o coordenador do seu curso. Manda um e-mail lá para a coordenação e pergunta que grupos que tem, se eles têm contato dessas pessoas, do centro acadêmico do seu curso, do PET, PET, né, que é um programa de educação tutorial. Eles são muito ativos na Universidade Federal, então, e tem todo o curso praticamente tem o PET, então, e provavelmente vocês podem encontrar alguma atividade ali, e ver com os coordenadores ou até com contato de alunos mais velhos que tipo de iniciativas estão acontecendo. Pode ser que você encontre algum grupo que está aí se aproximando pela questão da música, de lazer, de alguma atividade que não está vinculada diretamente à universidade, mas também tem chance de se encontrar algum grupo de pesquisa em andamento, alguma discussão de algum material, ou encontros virtuais com outros propósitos. Então, vale fazer esse contato com as pessoas que você encontrar o canal. Nós temos também na UFPR a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Lá eles têm apoio pedagógico e tem apoio também psicológico. Então, se alguém quiser trocar alguma ideia ou ter alguma orientação nesse nível, é interessante, inclusive para os calouros. E esse apoio pedagógico pode, inclusive, te ajudar a te colocar em rede com outros colegas do mesmo curso. É uma outra alternativa que vocês têm. Além disso, as redes sociais, né? Os PETs têm redes sociais, os centros acadêmicos têm redes sociais, as coordenações de curso têm. Então, procura ali, acompanhe o site da UFPR, que sempre aparece atividades ali que estão sendo ofertadas para a comunidade toda e que você também pode encontrar. E nós temos aí a roda de conversa, especialmente do Você Importa. Teremos 3 rodas essa semana. Alunos de graduação, pós-graduação serão acolhidos, serão recebidos, e nós vamos ter um espaço para conversar amanhã e quarta-feira, e todos os outros interessados da UFPR ou não poderão, qualquer que seja o perfil, poderão participar das nossas rodas de sexta-feira. Nós temos uma equipe preparada, cheia de afeto e que está na expectativa para poder conversar com vocês. É um espaço de troca. Ah, mas eu não estou com problema. Não, não precisa estar com problema. O critério estou com vontade de conversar ou de estar perto de pessoas que estão trocando e que estão pensando essa vida neste momento. Então, venha. E essa também é uma possibilidade de aproximação com professores. Nós temos vários professores no grupo, talvez não o seu professor, mas venha conversar comigo.
Venha conversar também com outros professores que fazem parte do projeto. E esse é um primeiro passo, né? Para se aproximar de outros professores que podem, sim, atribuir algum sentido para você nesse momento. Sim, até sobre essa questão dessa menina que ainda não teve as aulas, né? Eu estava pensando assim, em coisas práticas para talvez sugerir. Quando eu entrei na universidade, já faz alguns anos, eu entrei na psicologia e a nossa segunda fase, a nossa prova, foi sobre filosofia, né? E quando eu entrei na universidade no primeiro ano, eu percebi que eu não sabia nada de filosofia. E porque eu não tinha tido, assim, a oportunidade de aprofundar, né? Eu estudei o que tive no terceiro ano no cursinho e entrei direto. Então, às vezes, talvez buscar aquele colega do seu cursinho ou do seu terceirão que gostava das mesmas coisas que você e talvez compartilhar alguma coisa, tipo um artigo sobre o tema desse curso que você entrou agora. Talvez se você entrou num curso de biológicas, dá uma pesquisada, o que tem de novo em relação a isso e compartilha com a galera que também passou, que você sabe, ou que estudava junto com você. É uma oportunidade de aprofundar em alguns assuntos, mesmo que ainda não seja no contexto, né, das aulas da universidade, mas assuntos que vão te ajudar a entrar na universidade com uma base, assim. Então, e que nem a professora falou, é muito importante compartilhar e ter essas relações, né? Então, quando você encontra pessoas que compartilham do mesmo interesse, é melhor ainda e chega a ser divertido, assim, vocês discutirem os assuntos que é de interesse mútuo, né? Então, fica uma dica aí, não só para esse caso de que acabou de entrar, mas para todo mundo, né? De compartilhar o interesse com pessoas que você sabe que podem acrescentar, podem aprender junto, enfim. E tô vendo aqui que falta 5 minutos para acabar a nossa live Uau! já. Sim, Gente, obrigada por ter nos acompanhado até agora. Eu sim. queria destacar ainda nesse tempinho que tem, se vocês quiserem aí registrar mais alguma coisa nos comentários, deixar perguntas ou até sugestões, o que vocês gostariam de ver, de acompanhar sendo trabalhado, abordado aqui, que tipo de ações que vocês gostariam de ver na UFPR nesse período, que poderiam ajudar e colaborar para que seja que se passe melhor, né, para o bem-estar dentro do que é possível nesse momento, para aproximar pessoas e também lembrar que a UFPR tem muitas oportunidades, ela é cheia de vida e ao mesmo a nossa grandeza também é o nosso desafio. Nós temos 30 mil alunos de graduação, 10 mil alunos de pós-graduação e mais 10 mil pessoas que trabalham na UFPR. E muitas vezes uma ação que vem proposta como a nossa mesmo, que pretende abordar toda a coletividade, nem sempre ela consegue chegar na sua necessidade. Então, nos deixe saber o que poderia fazer bem para você, o que pode te ajudar nesse momento. Vem, escreve aí nos comentários ou vem para a nossa roda conversar a respeito disso também, o que pode te ajudar, né? Nesse momento e ajudar também as pessoas, o seu curso, o que é necessário para o seu curso. Isso vale também para professores, caso estejam nos assistindo. Tem alguma coisa que o Convida possa fazer, ou nesse programa mesmo você importa, que favoreça as pessoas, a proximidade das pessoas e traga um melhor bem-estar neste contexto tão desafiador que estamos vivendo. Então, fica esse desafio, esse convite, essa provocação, porque a nossa realidade não depende só de outro, mas depende das nossas escolhas. E a principal delas nesse momento é escolher não ficar sozinhos, mas enfrentarmos juntos. A nossa equipe tem rolado uma frase muito interessante que eu acho que representa bem o que a gente está vivendo, que é todos estamos vivendo a mesma tempestade, só que cada um tem o seu barco. E ainda assim, nós podemos estar juntos, porque acima dessas nuvens de tempestade, nós temos esperança, porque
há estrelas nesse céu, né? E é juntos, que nós precisamos estar juntos, isso é o mais importante nesse momento. Eu quero agradecer a Isabela por estar junto comigo hoje, viu? Mas Obrigada a também você. em todos os dias que a gente está aí investindo e sonhando junto e realizando com essa equipe maravilhosa que é a equipe do Convida. Obrigada, são mais de 40 profissionais que têm sonhado e que têm se disponibilizado para estar com cada um de vocês, porque vocês importam, você importa. Então amanhã te espero, eu, a Isabela, nossa equipe, vem aí, traz mais um. Traz, você gostou? Você aproveitou? Vem, traz mais um. Não precisa ser só aluno da UFPR, tá? Alunos de graduação, de ensino tecnológico e de ensino superior, estamos esperando vocês amanhã às 10h30 da manhã, tá? Nos sigam aí. Isabela, muito obrigada. Quer falar ainda Obrigada a alguma você. coisa? Não, só agradecer mesmo. Foi muito bom. Então tá bom. Eu gosto muito Obrigada. de trocar ideias com os alunos. Vocês dão muito sentido para mim. Obrigada, Isabela, por estar representando os nossos estudantes. Imagina. Bom? Obrigada a você pela Muito oportunidade, obrigada, pessoal. professora. Muito boa noite. Até amanhã, 10h30. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.